Imagem e semelhança. Nesse momento nós vamos estar dando continuidade a um vídeo que nós gravamos a respeito desse assunto, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós falamos sobre a imagem e semelhança, como que funciona. E aí com os comentários, aí um pedido aí da uma das nossas internautas que nos acompanha no nosso trabalho, se não me engano, Rebeca, ela pediu a continuidade desse assunto. E nesse momento nós vamos estar dando continuidade a mais um vídeo no canal sobre esse assunto da imagem e semelhança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você pegue caneta, papel, para que você faça algumas anotações. Esse vídeo, ele vai ficar um pouco mais longo do que os que a gente tem postado no canal. Porque é um assunto mais específico e também mais profundo. E eu preciso te levar por um caminho para que você compreenda e te explicar de uma forma mais simples e didática para que você compreenda como isso funciona. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se quer conhecer mais do nosso trabalho, entre no nosso site, valdaigomes.com, e conheça mais do nosso trabalho e dos nossos treinamentos. Então vamos lá. Imagem e semelhança. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos no versículo 26, o Senhor falando: então disse Deus, façamos o homem do existente, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, muito bem. E logo após, no versículo de número 27, ou seja, no mesmo versículo, perdão, ele vai dizendo, depois dele ter feito o homem, a sua imagem e sua semelhança, ele vai dando domínio para o homem. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, então que se você puder, vai grifando aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí próxima a você. E mais uma vez, deixe aí os seus comentários, você que está nos acompanhando pelo chat, porque essa live ela vai ficar gravada logo após essa estreia. Essa live também vai ficar gravada. Então você que já está nos acompanhando aqui ao vivo, você já pode estar deixando aí no chat aí os seus comentários, para que as outras pessoas também entendam. E você que está depois, vai assistir essa aula, essa live, então você pode também estar deixando seus comentários. Que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, já aperta o dedo aí, deixa o seu like, comente e compartilhe, porque isso vai ajudar essa informação a chegar a mais pessoas. Então vamos dar continuidade aqui à leitura do texto. Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ou segundo a nossa semelhança, que é a mesma coisa. E logo após ele diz assim, e que ele tenha domínio. Então anote aí, que ele tenha domínio. Domínio sobre o quê? Então essa palavra domínio, nós vamos falar muito sobre ela. Domínio. E que ele tenha domínio sobre o quê? Sobre, número 1, os peixes do mar. Então que ele tenha domínio sobre os peixes do mar. E que ele tenha domínio sobre as aves do céu, e que ele tenha domínio sobre os animais domésticos, e que ele tenha domínio sobre as bestas da terra, que ele tenha esse domínio, e sobre todo réptil, ou seja, número 1, sobre os animais, número 2, vamos pôr aqui em ordem, número 1, sobre os peixes do mar, número 2, sobre as aves do céu, número 3, sobre os animais domésticos, número 4, sobre toda a besta da terra, número 5, sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Então, 5
comando de domínio, nós vemos aqui Deus dando o homem logo após ele ter formado. Agora observe bem, Deus ele está formando o homem. Logo após ele ter formado o homem, observe bem para você não confundir. Logo após ele ter formado o homem, ele criou. Ele criou o homem, ou seja, façamos. Logo após a sua criação, ele vem fazer a sua forma. Ele vem fazer a sua forma. Ou seja, a palavra criou, ou seja, ou formou, tanto faz, é uma palavra chamada bará. Bará significa criar do inexistente, ou seja, isso é muito importante, aquilo que não existe. Então, logo após, o que Deus faz? No capítulo 2, versículo 7, então me acompanhe, diz assim: e formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e usufruou, ou seja, usufruou nele as suas narinas no fôlego de vida. Ou seja, ele inflou nele, insuflou nele o espírito da vida. E Adão tornou uma alma vivente. Ou seja, logo após daquele sopro de vida, dele inflar naquele boneco, ou seja, naquele modelo que é o homem que ele criou do pó da terra, e ele vai formar esse homem agora. Como que esse homem foi formado? Ele foi formado quando Deus inspirou, ou seja, inflou nele, usuflor, quer dizer, o seu ar, o seu espírito. E ele passou a ser uma alma vivente. Ou seja, nós não somos uma alma, ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E como que uma alma se formou? Através do espírito com o corpo. Então Deus usuflou, insuflou no homem, ou seja, o seu espírito, e ele se tornou uma alma vivente. Se tornou uma alma vivente. Então a alma, como que a alma se forma? Através do espírito e o corpo. Então essa fusão gerou uma alma. Então o homem se tornou três. Ele se tornou em três partes, que é chamado de tripartido. Então ele se tornou espírito, em primeiro lugar, alma e corpo. Então essas três partes é que o homem não entende. Então quando o homem ele entende sobre essas três partes do seu ser, ele vai aprender a comandar ou a dominar da maneira certa. Porque entendendo essas três partes, então se você tem entendido, deixa aí nos comentários. Então entendendo essas três partes, você vai compreender o que é uma imagem e a semelhança e a importância dessa palavra domínio. Essa palavra domínio. Então observe bem. O que é essa palavra semelhante? A semelhança está falando do funcionamento, da vontade. Porque esse homem, ele passaria a ter vontade. Ele passaria a ter desejo. Ele passaria a ter desejo, a ter vontade. E é isso que Deus também sente. Ele diz que ele funcione como eu, ou como nós. Ou seja, está falando da pessoa do Espírito Santo e está falando da pessoa do próprio Jesus ali presente, está falando da própria sabedoria em si. Porque o provérbio diz que a sabedoria estava presente nesse momento. Então isso é importante. Quando fala dessa vontade, dessa vontade, está falando de pensamento, ou seja, o homem também como Deus, ele ia ter pensamento. Porque se você ler Isaías capítulo 55, a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem pensamento a nosso respeito. E os pensamentos de Deus é pensamento alto. E o caminho de Deus é um caminho diferente. Então observe bem, se nós alinharmos os nossos pensamentos com o pensamento de Deus, é como diz o apóstolo Paulo, nós entender a mente de Cristo,
nós vamos entender a imagem e semelhança de Deus. Então observe bem que nós temos vontade, e que nós temos sentimento, que nós temos emoções, que nós temos... Tudo isso é criado a partir dos pensamentos. A partir dos pensamentos. Então a semelhança está falando de vontade, ou seja, está falando de pensamento, está falando de emoção, está falando de vontade. Então essa palavra imagem está falando a respeito disso. E a palavra semelhança, tem duas palavras, semelhança. E a palavra imagem está falando da forma, ou seja, a forma. Então você não é apenas um homem comum, você é um ser espiritual em um corpo humano. Você não é observe bem, você não é humano tendo experiências espirituais. Isso confunde muito a cabeça das pessoas. Elas acham que são as pessoas humanas tendo experiências espirituais. É por isso que as pessoas sofrem. Elas não entendem que ela é um ser espiritual tendo experiências humanas. É isso que... Por quê? Quando Deus ele dá o Espírito cria vida para poder interagir sobre a terra. Ou seja, para que ele tenha esse Espírito, ele venha ter experiências humanas. Por quê? Deus, ele é um Espírito. E Deus, ele não tinha na prática experiências humanas. Observe bem. Ele não tinha na prática experiências humanas. E foi por isso que ele mandou Jesus à terra, para que ele tivesse essa experiência humana, não apenas na teoria, mas na prática. Não apenas experiências espirituais, porque ele queria que ele queria entender como que funciona, e Deus, olha só, Deus queria experimentar como é essas experiências humanas em um corpo. E é por isso que ele formou o homem já visando a vinda de Jesus. Já visando a vinda de Jesus. Por quê? Nenhuma ação na terra é legal sem o corpo. Anote bem isso. Nenhuma ação na terra é legal sem um corpo. Porque qualquer ser que agir na terra sem o corpo está agindo de forma ilegal. Até o próprio Deus, se ele tivesse agido na terra apenas no espírito, ele estava agindo de forma ilegal. E Deus, ele não quebra os seus princípios. E é por isso que ele queria agir na terra, ele próprio, ensinar os próprios homens os seus mandamentos, os seus preceitos, através de Cristo, num corpo humano, tendo esse contato, esse mesmo sentimento, essas mesmas emoções, esse mesmo comportamento, essa interação com a natureza, com os seres humanos. Isso é tão importante sobre domínio que Jesus disse assim, uma certa feita ele disse assim, ele se deparou com uma árvore e a árvore não tinha fruto, ele disse seca. Ou seja, ele estava exercendo domínio, que isso deveria ser natural para os filhos de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos que a natureza, se não me engano, o capítulo 8, depois você dá uma olhada lá, o capítulo 8 de Romanos. Observe, 8 e 9. A natureza, ela está esperando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está aguardando essa interação do ser humano com ela. Porque Jesus soube interagir. Porque quando o vento ele estava revolto, ele dizia, vento te acalma. Vento te acalma. Ele olhava para a planta e ele dizia, seca. Não dá fruto, então seca. Então isso é importante, essa interação. Isso
deveria... Então, sobre os peixes do mar, um exemplo aqui sobre os peixes do mar. Nós voltamos novamente aqui. Quando Jesus disse assim, lança as redes. Lança as redes. Ou seja, Deus estava aí exercendo esse domínio. Aleluia. Jesus estava exercendo esse domínio. Por quê? A Bíblia diz no início, domine sobre os peixes do mar. Eu me lembro que eu ia pescar juntamente com um pastor, o pastor Welson, e ele dizia, eu não tenho dificuldade para pegar peixe. O peixe ele vai ter que vir no meu anzol. Eu ficava observando, eu aprendi isso com ele. Ele ficava observando e em poucos minutos ele estava puxando peixe. Aí eu comecei a fazer igual ele e funciona. Peixe vem pro meu anzol. Então todos os lugares que eu ia que os camaradas não pescavam nada, eu nunca voltei sem pegar um peixe. E eles ficavam admirados. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que exercer esse domínio, perdão. E Jesus dizia, ó, lança a rede ali que vocês vão pegar. Por quê? Jesus estava exercendo o domínio no mar. Aleluia. Então, essa questão de sobrenatural, isso é da parte dos evangeliqueis. Esse negócio de coisa sobrenatural. É dos cristãos. É dos soldados de Cristo. Mas os filhos de Deus, isso deveria ser coisa natural. Não era nada sobrenatural. A fé, ela tem que ser natural na vida dos filhos de Deus. Então, voltando aqui para o assunto, novamente. Olha só, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Por que Deus criou o homem desta forma? Para que ele tivesse domínio. Essa palavra, se você puder grifar, para que ele tivesse domínio sobre a terra. Porque o salmista Davi disse que Deus, ele deu a terra para os filhos dos homens. E os céus é a habitação de Deus. Então entenda, a terra Deus deu para os homens e os céus é dele. E Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele diz que seja feita, que venha o teu reino, ou seja, o funcionamento dos céus venha funcionar na terra. Aleluia. Venha funcionar na terra. Que os filhos de Deus aprendam a governar sobre a terra com influência do reino dos céus. Para que o reino dos céus seja manifesto na terra. Aleluia. Mas só que os filhos de Deus, eles estão correndo, eles estão doidos para ir para o céu logo. Então, eles estão louco para ir para o céu. Como que o céu será manifesto na terra se eu estou querendo fugir para lá? Olha só a contramão, a controvérsia que nós estamos vivendo. Deus está querendo trazer o seu reino para a terra e os que estão na terra estão querendo ir para o céu. Então nós estamos vendo uma contradição totalmente equivocada. Então como que nós vamos entender? Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 17, se não me falha a memória, o versículo 15. Agora eu te pergunto, qual é a oração mais poderosa? É a minha ou a de Jesus? Que não pecou e que obedeceu e cumpriu toda a lei. Então lá nesse versículo ele diz assim, Pai, eu oro não para que o Senhor tire eles do mundo. Olha só, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu oro para que o Senhor os guarde. Aleluia. Então Jesus, ele não está com esta pressa, igual você está de te levar para o céu. Por quê? Porque ele quer que o reino de Deus seja manifesto na terra através da sua vida. Mas você está querendo fugir das suas obrigações. As pessoas, os evangélicos, os cristãos, eles estão querendo fugir das suas obrigações porque eles estão com medo do inferno. Eles não estão amando a Deus. Eles estão querendo fugir, estão com medo, apavorado.
Então eles não estão... Porque se nós de fato amarmos a Deus, nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: eu quisera estar com Cristo, mas por amor de vós, eu prefiro ficar. Olha só a diferença da mentalidade de um filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo, era bom ir para o céu, mas por amor da igreja, por amor daqueles que estavam aqui, ele preferia ficar. Por quê? Ele estando aqui, ele poderia influenciar a terra como ele fez. O maior de todos os tempos, depois de Jesus, é Paulo. Porque ele tinha essa mentalidade que lá no céu ele não poderia fazer nada pelas as pessoas aqui na terra. Ele só poderia fazer enquanto ele estivesse aqui. Aleluia. E para quem já tem o céu garantido, ele não tem essa pressa e nem tem esse medo. E nem tem esse pavor. Porque ele ama Deus, mas não tem medo do inferno. As pessoas, elas têm medo do inferno. E é por isso que elas estão doidas para ir para o céu. Porque não amam a Deus de fato. Porque se elas amassem a Deus, elas iam pedir misericórdia de Deus, elas pediam mais tempo a Deus, para que elas impactassem mais pessoas, para que ela ganhasse a sua família, para que ela ganhasse seus parentes, porque as pessoas estão doidas para ir para o céu e estão se esquecendo que tem os seus pais, muitos ainda têm seus esposos, têm as suas esposas que ainda não aceitaram a Jesus, tem os seus filhos, tem os seus parentes que ainda não entendem sobre o reino do céu, e através da vida delas, que elas talvez podem servir a Jesus, mas elas estão doidas para fugir daqui. Olha só, e Jesus ele diz, e ele faz essa oração, dizendo: Pai, não leva eles agora não, apenas guarda eles. Isso é importante, porque imagem e semelhança é aquele que funciona, é aquele que pensa igual Deus, é aquele que age, que tem um sentimento de amor pelas pessoas, que ele é um ser espiritual e ele anda no espírito, aleluia. Mesmo que ele esteja na terra, ele aprende a andar no espírito, ele aprende a estar julgando as coisas como um homem espiritual, não como um homem carnal. Olha só, quando nós observamos essa passagem, olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus está falando sobre um reino. Aqui ele está falando sobre um governo. Como que funciona um reino? Por quê? O reino principal é o céu. E aqui a terra é uma colônia. Observe bem. Então por que principalmente os brasileiros e a maioria das pessoas não entende nada sobre reino? Não entende nada sobre reino. Porque nós não vivemos, muitos não vivemos nessa época. Mas se você for observar na história, por que lá no capítulo 6, se não me engano, de Isaías, ou é 9, ele fala sobre um príncipe. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Naquele momento que ele estava sendo o príncipe da paz, então observe bem, quando o Brasil ele começou a ser povoado, o rei vinha de Portugal, o príncipe quer dizer, vinha do Portugal para o Brasil. Quando o príncipe, ele saía da casa do seu pai e ele vinha para o Brasil, saindo do Portugal, essa província, essa colônia que era o Brasil, provida do Portugal, porque o governo do Brasil era do Portugal. Era do Portugal. Então Portugal tinha todo esse governo sobre o Brasil. Então quando o príncipe, que era o filho do rei, ele vinha para o Portugal, ele se desligava do seu território original, que era o Portugal, e vinha para o Brasil, a sua colônia. Então quando o príncipe chegava na colônia, que era o Brasil, ele automaticamente se tornava um rei. Aleluia. Ele se tornava um rei. Então aqui ele se tornava um rei, porque essa província, essa colônia fazia parte de Portugal. Aleluia. E quando ele se ausentava do rei, ele se tornava um rei. E foi isso que Jesus fez. Ele se esvaziou-se de si mesmo
e se tornou em figura humana e veio para a terra. Então, automaticamente, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tomou todo esse governo. Aleluia. E ele se tornou o rei do judeu. Aleluia. O rei de toda a terra. Aleluia. Porque lá no céu não poderia ter dois reis. Observe bem, dois reis. Então, Jesus, ele vem exercer o seu reinado na terra. Ele vem, aleluia. A Bíblia diz que ele vem com a nova Jerusalém. Se você for ler lá em João, no capítulo 14, ele diz, não turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada, eu vou preparar o lugar, aleluia. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus, ele vai vir governar, aleluia, sobre a terra. O seu reino vai vir sobre a terra, aleluia. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão reinar com ele. Se tiver em vida, eles serão transformados e subirão para com o Senhor para as bordas. E aqueles que tiver mortos serão ressuscitados. Aleluia. Serão ressuscitados para se encontrar com o Senhor nos ares. E após esse encontro, terá as bodas, ali aquela grande comemoração, onde a igreja irá cantar o Salmo 16, ou Salmo 46, e logo depois, no passar do tempo, dos anos, ele vai vir com a sua igreja, com o seu povo, para governar sobre a terra. Para governar sobre a terra. Então, isso é reino, isso é governo. E é por isso que a Bíblia chama ele de príncipe. Mas ele se tornou um rei automaticamente quando ele recebeu toda a autoridade. Porque ele diz, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Aleluia. Então ele se tornou um rei quando ele recebeu essa autoridade do seu próprio Pai. Isso é importante que você compreenda. Imagem e semelhança. Então essa imagem, ela tem que ser manifesta na terra através da minha e da sua vida. Mas enquanto nós formos pessoas religiosas, pessoas carnais, nós não estamos dominando, nós estamos sendo dominados, porque as pessoas, elas estão sendo dominadas pelas coisas externas, estão sendo dominadas pela comida, dominadas pela bebida. Elas estão com seus corpos, observem os seus corpos, como elas não querem. Então estão totalmente desordenadas as pessoas, porque elas estão deixando as coisas governar a sua vida. E elas não governam as coisas. Isso parte desde suas emoções à sua alimentação. Desde as emoções à sua alimentação. Você está sendo escravo dessas coisas. E isso é muito importante, porque o homem ele tem que aprender a ter domínio. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, do que o apóstolo Pedro dizia assim, ó, daquilo que você é vencido, você se torna um escravo. Então muitas pessoas, elas estão deixando de exercer esse domínio. Por quê? Elas estão sendo governadas pelo tabaco. Elas estão sendo governadas por uma folha que elas tinham que governar. Elas estão sendo governadas. Elas estão sendo governadas pela cana de açúcar. E elas sofrem no seu corpo essa desordem. Ou seja, elas estão sendo governadas pela cana de açúcar. Pessoas estão morrendo por causa do tabagismo. Pessoas estão morrendo por causa do alcoolismo. Pessoas estão morrendo pelas coisas que elas deveriam governar. Estão sendo governadas por aquilo que Deus deu domínio para elas governar. Elas estão deixando de exercer essa semelhança, essa imagem. Então ele está dizendo, imagem e semelhança, que nós temos que aprender a funcionar como Deus funciona,
como Deus quer que nós funcionamos. Ele quer que nós pensamos, os seus pensamentos, eles não são você. Muitas pessoas ainda não entenderam. Elas acham que os pensamentos que elas têm, as pessoas confundem pensamento com atividade mental. Atividade mental é uma coisa, pensamentos é outra. O que é um pensamento? Um pensamento é quando você tem um problema e você foca na solução. Você pensa na solução e você encontra a solução. Agora, o que é atividade mental? É quando você olha para o problema e você olha, fulano de tal já passou por esse problema. Esse problema vem não sei da onde. Eu não sei quem que criou esse problema. Esse problema vem do adversário. Esse problema... Então você vai caçando, acumulando mais problema para você. Então isso é muito importante. Agora, quando você tem um pensamento, você vai buscar solução. Você não vai ficar no piloto automático, exercendo atividade. O que é atividade mental? Atividade mental é quando você baseia uma solução através das experiências que você já teve. Isso são atividades mentais. Aquilo que você aprendeu, a forma que você age, a forma que você conversa, a forma que você se comporta, tudo foi algo que você aprendido. Então você não está tendo pensamento nenhum, você só está exercendo atividades mentais. Vou dar aqui um exemplo de atividades mentais. Quando você se depara com uma pessoa que ela começa a conversar sobre um acidente, um exemplo, automaticamente a sua memória vai começar a exercer atividade mental. Ela vai buscar outro acidente que você viu. Então você vai dizer, eu lembrei de fulano que ele sofreu um acidente tal dia. Eu sofri do fulano que ele se acidentou. Foi de carro, foi de moto. Então você vai começando a trazer esses pensamentos e a sua roda de conversa começa a ser sobre o tema acidente. Por quê? São experiências que você já teve. Experiências que você já teve e que estão te governando. Isso é atividade mental. Quando você vive através das experiências que você já teve. Então é por isso que Deus diz que a palavra dele se renova cada dia. Então nós temos que cada dia estar buscando ao Senhor e a conhecer e a prosseguir. Isso é muito importante. Então, o pensamento é isso, sentimentos. O que é um sentimento? Em outros vídeos já falei sobre isso. O sentimento é aquilo que você capta através dos seus sentidos. Quais são os seus sentidos? Paladar, audição, visão, tato e olfato. Então são esses sentidos que você, através do seu corpo, estão captando as energias. Isso é tão importante que você pode até saber o nível da sua energia. Vou dar aqui uma pequena tarefa para você entender. Você pode pegar a sua mão e abrir como eu estou fazendo aqui com a minha, e você vai diante de uma parede cinza ou uma parede branca. E você coloca a sua mão assim e você vai observando em um ponto central. Escolhe um dos dedos, principalmente o do meio. E você vai olhando até você ver a cor aparecer. Depois você vai digitar lá no Google, você vai entender. A cor que aparecer, você pode ir lá no Google, eu não vou falar sobre esse assunto, você digita que você vai ver e qual é a cor e qual é o nível da sua energia que você vai estar. Tem muitos profissionais aí que têm ensinado a respeito disso. Então, através do seu corpo, você vai captando as coisas. Mas você não pode viver através do seu corpo, você tem que viver através da palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que nós temos que, a nossa fé tem que ser pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o que o governo está falando, a economia não está prestando, o número não sei o que, não sei o que. Não, nós não temos que viver por isso. Nós temos que viver por a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala é que tem que valer. Não é o que o governo está dizendo, não é o que o presidente está falando, não é o que os governos da sua cidade estão... Você tem que viver por aquilo que Deus falou a teu respeito. Você não faz parte desse... Você está vivendo nesse governo. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz,
Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o nosso governo é o governo de Deus. É um governo universal. E nós temos que entrar e deixar ele entrar em nós e manifestar na terra através do Espírito Santo. Então, eu espero que você tenha compreendido. Se você não entendeu, que você volte esse vídeo e assista de novo, fazendo algumas anotações. Por quê? Você não é um ser humano, anote bem, tendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual tendo experiências humanas através dos seus sentidos, dos seus instintos, das suas emoções e dos seus sentimentos. E do seu corpo, essa interação. Então você vai aprender, exercer o que é de fato. É um resumo geral. Você que ficou até aqui, que Deus te abençoe. Um resumo geral do que é imagem e semelhança. Imagem e semelhança fala de autoimagem. Você tem uma imagem definida. Deus está dizendo aqui a imagem definida. Quem é você? Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Você não é. Você não é um nascimento fora do planejamento. Você não é. Você não é. Observe bem, você não nasceu para viver da forma que você está vivendo. Você nasceu para um propósito. E esse propósito é manifestar sobre a terra. E para fazer isso, você tem que entender que você tem que ter uma autoimagem. Qual é que é a sua autoimagem? A imagem de Deus. Deus te ama da forma que você é. Ele te ama. É claro que você precisa fazer algumas correções, mas Ele te ama. E é por isso que você está diante dessa palavra, para que você aprenda e se aperfeiçoe mais em Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Então essa foi a continuidade do nosso vídeo a respeito de imagem e semelhança. Espero ter sido um pouco claro, que você entenda e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.